Vamos orar. Querido bondoso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia nós podemos estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos Teus filhos que aqui estão. Obrigado também porque o Senhor me trouxe até aqui com segurança. Por isso nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, para que possamos ter alegria nesse dia, da Tua companhia, estar junto conosco nesta manhã, neste dia de sábado. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Assim eu te peço, também te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, bom dia. Antes de eu entrar na pregação, eu queria pedir desculpa para vocês, porque era para mim estar aqui com vocês em novembro, pelo convite do Sr. João, e não pude vir porque eu estava meio adoentado, eu estava muito com a rinite bem atacada e não tinha como eu vir. Mas Deus tem tudo sempre um porquê, né? Era para mim estar aqui hoje. E eu recebi o convite para estar aqui hoje e com alegria. Eu aceitei o convite de estar novamente aqui com vocês, que já fazia um tempo que eu não vinha mais. Eu estava com saudade desse povo. E eu percebo que essa igreja está bem animada. Embora eu tenha chegado no finalzinho da escola sabatina, dá para perceber que esse povo está bem unido e bem participante na escola sabatina, né? E isso é importante para nós que estudamos a palavra de Deus. Podemos, no momento da escola sabatina, debatermos, mesmo quando sabemos que às vezes vou responder uma pergunta errada, às vezes vou fazer uma resposta errada, mas a escola sabatina é para nós aprendermos. E junto com os jovens, com as crianças, nós aprendemos muito também. Isso é muito importante. E eu trago na manhã de hoje para nós uma mensagem que fala sobre o medo. Eu não sei se vocês têm medo de alguma coisa. Geralmente as pessoas têm medo. Alguma coisa na nossa vida dá medo. Dá medo de tomar uma decisão, dá medo de aceitar um convite. Muitas vezes você tem medo de fazer uma pregação, muitas vezes você tem medo de vir aqui na frente, por medo de errar, por medo de falhar. Conforme nós cantamos o hino, quando você se sente pequeno, Deus te faz grande. Quando nós nos entregamos na mão de Deus, quando nós olhamos para Deus e oramos e pedimos a Ele o entendimento, a compreensão, e Ele nos dá. E aí nós se tornamos, conforme fala o hino, se tornamos gigantes. E quando nós nos entregamos a Deus, nós podemos perder o medo, podemos vir aqui na frente sem problema nenhum. Podemos aceitar os convites, porque Deus está conosco. Amém? Amém. E a minha pergunta, então, qual é o teu medo? Se você quiser me responder, pode falar. Se não quiser, não tem problema, tá? E eu trago aqui algumas consequências do medo. Se nós abrirmos a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, verso 9 e 10, nós vamos ver que Adão teve medo. Grandes homens da fé, apóstolos, homens que viveram com Jesus, tiveram medo. Por que nós também, como humanos de hoje, não devemos ter medo? Muitas vezes nós temos medo também. No verso 9 diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Aqui Deus faz uma pergunta para o homem, Ele chama o homem. E quando Deus está nos chamando, onde é que eu estou? Como é que eu estou? E aqui o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo. Adão estava passeando pelo jardim, mas teve medo quando viu a voz de Deus. E ele se escondeu. Por que Adão se escondeu de Deus naquele momento? Ele se sentiu nu.
Ele sentiu que ele tinha desobedecido a Deus. A obediência muitas vezes nos dá medo quando nós desobedecemos a Deus. E o que estava com medo Adão é porque ele tinha pecado, ele tinha errado, ele tinha feito algo contra Deus, contra a vontade de Deus. Aí ele teve medo e quis se afastar de Deus, né? Isso nos acontece conosco também no dia de hoje. Muitas vezes nós erramos, nós falhamos, nós deixamos de fazer o estudo da Bíblia e nós temos medo, porque nós nos afastamos de Deus. Mas se nós voltarmos para Deus, o medo vai embora. Veja lá em João capítulo 20, verso 19. Alguém pode ler para mim? Gostaria de ver a participação do povo aí. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, posto no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Os apóstolos estavam com medo. Estavam com medo dos líderes de judeus, né? Por que será que eles estavam com medo? Eu creio que nesse momento eles estavam reunidos para sair para pregar o Evangelho. Mas eles tiveram medo. Mas quando Jesus vem e fica no meio deles, eles se sentem fortes. Eles se sentem animados porque a paz de Deus está com eles. Amém. Provavelmente eles estão numa grande missão. E essa missão é cumprida porque Jesus estava com eles. Veja também lá em Jó, capítulo 3, verso 25 e 26. Jó, capítulo 3, verso 25 e 26. Tem mais um voluntário para ler? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó aqui também, um homem também de Deus, também teve medo. Ele tem agitação, ele não tem sossego, e aí então ele tem o medo, não tem descanso, vive agitado. E assim somos nós. Quando nós temos os nossos problemas, quando vem com o nosso problema financeiro, nós ficamos agitados, não sabemos como vamos pagar nossas contas no final do mês, e vem as nossas preocupações. Mas quando nós voltamos a Deus, Deus dá tudo o que nós precisamos. Ele resolve o problema para nós. Amém? Vamos para Provérbios capítulo 12. Verso 25 do capítulo 12. Doze e 25. Que diz assim: as preocupações. Todos encontraram? Amém? As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quando nós temos preocupações, agora nós estamos chegando aí na reta final do ano, e nós temos preocupações. O Natal está chegando, a virada do ano está chegando, e nós estamos preocupados agora então com o Natal, com a virada do ano, com as viagens, com a ida para as praias, e as preocupações vêm.
falta dinheiro. Mas muitas das palavras amáveis, elas vêm e nos alegram. Quando alguém nos vem e nos diz: não te preocupe, Deus está contigo, Deus é o caminho, né? E nós nos colocamos na mão de Deus, Deus resolve esse problema para nós. Eu estive ontem visitando uma família, ontem à tarde, às 6:30 da tarde, uma pessoa que, lá com uns 15 anos atrás, que eu conheci essa pessoa, fazendo o transporte dela para tratamento de saúde. E hoje ainda ela se encontra ainda debilitada com a saúde dela. E ela me ligou durante essa semana me pedindo oração. Aí eu digo: eu não só vou orar por ela, como eu vou visitar ela também. E fui visitar ontem à tarde. Saí do trabalho e fui lá visitar ela. Cheguei lá, para minha alegria, eu encontrei o casal unidos, junto com o filho. Muita gente chega aqui na casa das famílias, casal separados, filhos largados, né? E para mim foi uma satisfação de encontrar essa família unida. E ela frequenta uma outra igreja, mas eles aceitaram que a gente lhe falasse da palavra de Deus, que a gente orasse ali com eles. E ele me disse para mim assim: o Deus é de todos nós, não importa a placa da igreja, mas que Deus, Ele é único, mas Ele é de todos. Embora você esteja numa outra igreja qualquer, numa denominação qualquer, Deus ainda está com ele. E a gente sabe que muitas vezes, quando nós falamos em salvação, muitos de nós de dentro da igreja adventista podemos perder a salvação. E muitos que estão lá fora poderão ser salvos. Porque Deus está em todos os lugares. Amém? Vamos para abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Que diz assim: não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos. Foi falado ali na escola sabatina a idolatria pelas coisas do mundo, né? Muitos ali se idolatram pelo futebol, pelo dinheiro. E aqui a Bíblia nos fala que nós não devemos nos agarrar no dinheiro. Podemos ser ricos? Podemos. Podemos querer ganhar mais? Podemos, mas não podemos adorar esse dinheiro. Que nós podemos viver com aquilo que nós ganhamos durante o mês. Talvez alguém trabalhe 15 dias só para ganhar um salário do mês. Muitos têm que trabalhar 30 dias para receber o salário do mês. Mas Deus nos conforta com aquilo que nós recebemos, desde que nós fazemos o que Deus nos pede. Quando nós somos fiéis a Ele. Quando nós nos entregamos na mão de Deus, Deus Ele provê as coisas para nós. Portanto, sejamos corajosos. E podemos nos afirmar nisso. Quando nós somos corajosos em Deus, nós nos tornamos mais gigantes, mais fortes. Vamos ali para Timóteo. 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7. Nos diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu
não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Quando Deus nos fez, Ele já nos fez sem medo, para nós não termos medo, porque Ele nos dá o Espírito Santo. Quando nós nascemos nas águas, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Ele nos enche de poder. Por isso nós temos o poder de sair, de pregar, de levar mensagem, porque o Espírito Santo está conosco. Porque quando nós saímos lá fora para levar a mensagem de Deus, normalmente nós oramos antes de sairmos. Nós pedimos o entendimento, nós pedimos que o Espírito Santo vá na frente. E aí nós temos o poder. Mas quando nós agimos por nossa conta própria, nós não conseguimos fazer nada, porque nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Vamos em Filipenses, capítulo 4, e verso 6. Aqui eu pedi para mais um voluntário ler para mim. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Amém. Quando nós oramos a Deus, será que nós oramos de qualquer maneira? Será que nós devemos orar de qualquer jeito? Deitado, sentado, comendo alguma coisa? Ou será que nós devemos nos dobrar o joelho e orar e pedir a Deus e clamar a Deus com humildade? Deus nos ouve quando nós clamamos a Ele com humildade. E as nossas orações, Deus, Ele ouve quando nós clamamos e pedimos aquilo que nós realmente precisamos. Se eu chegar aqui e orar e pedir a Deus um carro novo, Deus não vai me dar um carro novo. Mas se eu pedir para Ele orientação para levar a mensagem a outras pessoas, eu tenho certeza que Ele vai me dar. Mas se eu pedir a Deus algo para mim, para o meu alimento, para mim me alimentar, ou para a minha saúde, eu tenho certeza que o Deus vai dar. Porque eu vou pedir com humildade. Porque eu vou pedir a Ele com o coração agradecido. Porque muitas vezes nós pedimos e não agradecemos. Nós precisamos agradecer a Deus pelo dom da vida, por tudo que Ele tem feito na minha e na tua vida. Muitas vezes nós oramos pela manhã, mas esquecemos de orar pelos nossos irmãos, esquecemos de orar pelos nossos doentes, esquecemos de orar por aqueles que estão lá presos, enjaulados, e esquecemos que eles são nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos orar por essas pessoas também. Quando você orar, ora com o coração agradecido. Amém? Abra a tua Bíblia em Salmos, capítulo 34. Capítulo 34, a partir do verso 4. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Ele nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei ao Senhor, me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Amém? Amém. Aqui nos diz que Davi clamou a Deus. Davi tinha medo também. Ele tinha medo pelas suas aflições. E o Senhor
os aliviou de suas aflições. O Senhor, Ele está em volta daquele que o teme. Se você tiver que ter medo, tem que ter medo de Deus. Temer a Deus sobre todas as coisas. Quando nós temos medos de Deus, quando nós nos afastamos pelo perigo que possamos enfrentar, pelas tristezas que podemos enfrentar, Deus ainda nos ama e Ele quer que nós voltamos para Ele. Então precisamos ter medo de Deus. Se tiver que ter medo de alguma coisa, se tiver que ter medo da mulher, medo do marido, tenha medo de Deus, porque Deus pode resolver o problema de você com a sua família. E Ele nos protege e nos livra de todo perigo. Pois quando eu falei, quando nós saímos de casa para o trabalho ou qualquer atividade que nós possamos fazer, eu tenho o hábito de orar pela manhã, ao sair de casa, dentro do carro. Eu trabalho aqui em Barbosa e todas as manhãs eu oro quando eu saio de casa, antes de tirar o carro da garagem. E essa semana Deus teve mais um livramento comigo. Na volta para casa no final da tarde, num cruzamento ali perto já quase chegando no meu bairro, um carro quase me juntou. Eu entrei no cruzamento, eu fiz isso, ele veio, ele ia bater na minha porta. Quando ele ia bater na minha porta, eu consegui acelerar o carro e tirei o carro da frente. Não houve nenhum arranhão. Ali houve mais um livramento de Deus. Então, quando nós saímos com o pensamento voltados a Deus, e nos livra de todo perigo. Amém? Amém. Ainda em Salmos, no verso 34, vamos ler o verso 14. Que diz assim: afastem-se do mal e façam o bem, procurem a paz e façam tudo para alcançá-lo. Deus cuida das pessoas honestas e ouve seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim quando morrem, eles são logo esquecidos. Veja que Deus, Ele nos ama, mesmo nós quando estamos errados, mesmo quando nós falhamos. E Ele nos dá calma, nos dá sabedoria e nos dá conforto quando nós nos afastamos do mal. Quando o mal nos aproxima e nós percebemos o mal, nós possamos nos afastar, Deus está conosco. Quando nós fazemos o bem a alguém, Deus cuida das pessoas honestas. Quando nós fazemos as coisas boas, Deus cuida de nós. E também Ele ouve os nossos pedidos. Mas se você agir mal, se você não ajudar aquele que Ele pede, quando as pessoas não são honestas, essas pessoas morrem e logo são esquecidas. Deus esquece das pessoas más. E Ele nos livra de todas as suas aflições. Então que nós possamos ter Deus no nosso coração, para Deus nos livrar de todos os nossos problemas. Amém? Amém. Vamos para Mateus. Mateus verso 20, Mateus 14, verso 24. Eu não sei como é que vocês têm passado por aqui, em questão da pandemia. O mundo aí está com medo da pandemia. E eu, em algum momento, eu não tive medo da pandemia. Esse Covid veio, atingiu muitas pessoas, levou muitas pessoas, e por mim ele passou longe. Eu não sei se eu mereci tudo isso, mas eu creio que Deus estava comigo. Eu já
estou quase tomando a terceira dose. Acredito que a semana que vem eu consigo tomar a terceira dose para estar definitivamente livre desse perigo, né? Mas que hoje nós possamos enfrentar esse problema com sabedoria também. Quando nós agimos de uma forma delicada com o Covid, quando nós procuramos evitar pessoas que estão doentes, principalmente com o Covid, para evitarmos o aproximamento, né, de se nos aproximar dessas pessoas também. E ter cuidado, que os governantes aí nos dizem que nós temos que nos cuidar, né? Vejamos aí então verso 24, capítulo 14 de Mateus. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e 6 horas da manhã, Jesus veio até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos o viram, Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante disse Jesus: "Coragem, sou eu e não tenho medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." E Jesus disse: "Venha", respondeu Jesus, né? Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou socorro ao Senhor. Quando nós andamos com medo, e hoje, como eu estava falando na pandemia, muitos de nós tiveram medo, que hoje esse barco onde estava Pedro com seus amigos, estavam com medo, estavam amedrontados, porque ali o vento soprava. E hoje a gente sabe que está vindo aí uma nova pandemia ali, que está se espalhando de novo pelo mundo. Mas que esse barco, nós possamos nos afirmar em Jesus, para que esse barco que está rondando esse mundo possa ir para as profundezas do mar, para que Deus possa apagar esse vírus que está por aí e que nós possamos ter uma vida normal novamente, né? Mas que possamos ter uma vida normal em Cristo Jesus. Aqui no verso 31, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou a Pedro e disse: "Como é pequena a tua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "Do fato, o Senhor é o Filho de Deus." Amém? E de fato, Jesus é o Filho de Deus e nós somos irmão de Jesus, Filho de Deus. E quando nós estamos nesse barco, esse barco na nossa vida, que é o Covid que está por aí, que possamos nos agarrar em Jesus. Ele nos salva, Ele nos dá essa salvação e Ele nos garante, Deus nos garante uma salvação eterna. Você quer ter essa salvação eterna? Diga amém. Amém. Que possamos nós herdar essa herança que Deus nos promete, dar uma vida eterna. Essa é a única herança que nós possamos almejar. Aqui na terra tem muitas heranças, mas que nós não queremos nenhuma delas, e sim a herança do céu. Amém? Convido a igreja para nós louvar a Deus com o hino 150. Não desistir. Que você não desista desse Deus. Que você não desista desse Jesus. Que você não desista da palavra do Senhor. Que você ande sempre pelos caminhos de Deus. Amém?
te sente sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Oramos. Querido bondoso Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de podermos trazer a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra e aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Amém. Obrigado pelos Teus filhos que aqui vieram. Obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas promessas. E obrigado, Senhor Deus, porque nós almejamos um dia estar contigo no céu. Amém, Senhor. Por favor, Senhor Deus, não venha desistir de nós, nos livre de todo mal, nos perdoa pelas nossas falhas e nos ajuda, Senhor, a levar a Tua mensagem adiante. Amém. Que tudo que aprendemos de Ti, não possamos trancar no nosso coração, mas que possamos ter um coração aberto para levar o conhecimento a outras pessoas. Por favor, Senhor Deus, permaneça conosco, nos leve para as nossas casas, com a Tua segurança, com a Tua proteção, e o Teu Santo Espírito possa estar nos acompanhando, e os Teus anjos para nos guardar. Assim eu te peço, também te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.